A prática ela é muito diferente da teoria, né? E é na prática que a gente realmente consegue aprender e nos tornar cada vez mais profissionais completos. E o tema que hoje eu vim falar com vocês é sobre análise de CNIS na prática, né? Será que é o primeiro passo do planejamento previdenciário? Um fato inegável que todos precisam ter em mente é que o CNIS é o documento mais importante que a gente tem na advocacia previdenciária, tá? Tanto quando a gente fala em uma análise consultiva, a gente está prestando um serviço consultivo, uma consulta, um diagnóstico, uma contagem, um planejamento previdenciário, como em uma análise contenciosa, né? Em analisar o direito a um processo, a uma aposentadoria, a concessão de um benefício previdenciário. E vou falar para vocês que saber analisar um CNIS de fato, né, entender todas as informações, a riqueza de informações que o CNIS traz para a gente, já te coloca lá na frente, né, comparado com muitos previdenciaristas, porque é uma deficiência que eu percebo que existe na prática da advocacia, né? Por muito tempo, o CNIS foi deixado um pouco de lado e isso provavelmente pode até ter trazido prejuízo, porque o CNIS tem muita informação que precisa ser analisada. Todas as informações são importantes, né? Eu sempre brinco que nós temos que ser assim meio que Sherlock Holmes para analisar de fato todas as informações do CNIS. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Pronto. Bom, então, análise de CNIS na prática, né? Primeiro passo do planejamento previdenciário. Uma breve apresentação, né? Celise Beltrão, advogada previdenciária, especialista e apaixonada por direito previdenciário, mas o foco é o CNIS. Então, como eu falei para vocês, CNIS é o documento mais importante para as análises consultivas e contenciosas. Tenham em mente que o CNIS é a base de dados no INSS. O CNIS ele nos diz muita coisa, e é engraçado, porque ao mesmo tempo que o CNIS, na grande maioria das vezes, tem erros, ao mesmo tempo ele nos dá muitas informações que são valiosas, né? Então, a gente consegue entender qual é o parâmetro que o INSS vai ter para analisar um benefício do segurado que a gente está atendendo do nosso cliente. Né? Na teoria, o CNIS ele serve como uma prova plena, né? A gente tem dispositivos na legislação, em decreto, em instrução normativa, mas na prática as informações elas podem ser contestadas, né? Então, até trouxe esse diferencial que é importante a gente entender. Inclusive, hoje, né, nesse novo formato que a gente tem do CNIS, até trouxe aqui um print de um CNIS bem recente, esse novo formato, lá na parte de baixo até tem uma informação, né? Que as informações presentes no documento poderão ser verificadas, averiguadas a qualquer tempo. Então, assim, ele nos serve como prova, mas só confiar cegamente no que o CNIS diz não dá. Até porque CNIS geralmente tem ausência de informações que são essenciais para garantir o melhor benefício e para a gente ter um melhor planejamento previdenciário. Né? E quando a gente pensa em CNIS, análise de CNIS, eu trouxe aqui para vocês 4 passos, que são os passos que eu aplico no meu escritório, em todas as análises que eu faço, todos os dias eu analiso o CNIS, né? Também são os passos que eu ensino para os meus alunos, que são 4 passos para ter uma análise de CNIS de excelência, porque o CNIS é o pontapé inicial. Tá? A CNIS é pontapé inicial para a gente analisar direito, o CNIS é pontapé inicial para conseguir conversão de serviços. O CNIS ele vai ali nos dizer quais são os potenciais problemas, os potenciais riscos que aquele cliente pode correr e vai trazer ali toda uma orientação, né, com base nessas informações, uma orientação do que ele precisa fazer, quais são as ações que ele precisa tomar. Então, de forma ampla, né? Quais seriam os 4 passos para uma análise de CNIS de excelência? Pegou um CNIS de um segurado, o que eu tenho que fazer? Primeiro, dados. Atenção aos dados. Quando eu falo dados, são aquelas informações que aparecem na aba superior do documento, onde a gente vai ter, de fato, os dados pessoais. Nome da mãe, CPF, NIT, data de nascimento. Esses são dados que, se você deixar passar batido, ou se você não se atentar, está errado o nome da mãe, está errada a data de nascimento, isso vai trazer um prejuízo depois. Mas e quando que eu analiso isso? No momento em que você tiver contato com o CNIS, você tem que bater o olho e falar, vamos ver se isso aqui está certo. Então, dados pessoais, não deixem passar isso batido, porque isso faz parte, é um dos passos essenciais
para que vocês tenham uma análise de CNIS de excelência, que não vai deixar passar batido nenhuma informação. Segundo ponto, datas. Atenção às datas. Então, fazer uma conferência se todos os vínculos possuem data de início e data fim, né? A data de saída dos vínculos. É muito comum, ainda mais em segurados que tenham vínculos de longa permanência, né? De longa duração, que em um determinado momento tenha sido transferido para outra empresa e aí gerou um vínculo em aberto. Se você só deixar esse vínculo em aberto, pode trazer um prejuízo na hora de verificar a contagem, na hora de apurar os salários de contribuição. Então, isso precisa ser olhado com muita atenção. As datas. Tanto se existe data de entrada e se existe data de saída em todos os vínculos, mas também verificar se elas estão corretas. Porque CNIS pode ter informações que estão erradas. Como eu falei, eu analiso todos os dias e assim com muita frequência. Eu verifico datas erradas. E às vezes são datas erradas para mais, né? Então vamos imaginar, o vínculo em carteira de trabalho do segurado começou em abril, só em abril. Mas lá no CNIS está constando que na verdade começou em fevereiro. Ah, mas eu vou considerar fevereiro porque é mais vantajoso. Não é bem assim. Tem que considerar o que de fato aconteceu. Porque depois vai ser apresentada essa carteira de trabalho para o INSS em algum momento, em uma solicitação de benefício. O servidor vai bater as informações, vai falar: não, não tem direito esses 2 meses a mais, né? Aqui que está a data correta. E aí vai ter uma redução. Então, verificar se existe data de saída, e data de entrada e data de saída, e se todas as datas estão corretas. Terceiro passo, essencial, valores. E aqui, pessoal, é onde eu vejo muitos erros acontecendo, né? E que são erros que, se você não estiver muito atento, vai passar batido. Por quê? O CNIS, dependendo, lógico, de quanto tempo de contribuição o segurado tem, quantas filiações teve, né? Quantos vínculos teve, quantas modalidades de contribuição, vai ter um determinado tamanho, um determinado número de páginas. Mas, quando a gente fala em valores errados, né? Eventualmente no CNIS está lançado um valor de remuneração que não compactua com a realidade do que de fato o cliente recebeu, aquilo não vai ter um indicador, né? Não existe um indicador salário errado. Seria bom se existisse, né? Mas não existe um indicador assim. Então, todos os valores, eles precisam ser conferidos. Ah, mas e se eu estou fazendo uma análise prévia só para identificar qual que é a situação do segurado? Aí o que você pode fazer é verificar se existe alguma divergência muito grande, que não tenha justificativa. Por exemplo, um caso que eu analisei esses dias, até compartilhei no meu Instagram. O segurado tinha lá uma remuneração na casa de seus 5 mil reais, né? E, claro, todos os meses ali, alguns meses tinha uma remuneração um pouquinho maior, outros um pouco menor, mas sempre nessa média de seus 5 mil reais. E aí, de repente, em um mesinho lá, estava como se ele tivesse recebido 11 centavos. Mas, na realidade, foi um erro de lançamento, né? Porque ele não teve uma remuneração de 11 centavos, ele teve uma remuneração igual às demais remunerações que ele tinha naquela época. Então, não é algo que vai existir um indicador, né? Mas quando você bate o olho em uma divergência mesmo, né, dos valores tão grande, fica muito evidente. Poxa, se o cliente não estava afastado, não recebeu benefício por incapacidade em parte do mês, não faz sentido algum, né? Então, se atenham a isso. E quarto passo, né, que trouxe já um pouquinho ali em questão de datas, em valores, que até é bom para vocês entenderem que todos esses passos se comunicam, né? Eles são interligados, que é a questão de comparar, fazer aquele double check, sabe? De um lado CNIS, do outro lado todo o restante da documentação que o cliente trouxe. Por quê? No CNIS você vai encontrar pendências, lacunas, mas é comparando com o restante da documentação que você vai conseguir identificar, às vezes, vínculos que, por exemplo, estão numa carteira de trabalho e não estão lançados no CNIS. O INSS não está tendo conhecimento daquele período, então isso vai precisar ser retificado, isso vai precisar ser corrigido. Fazendo essa análise atenta a esses 4 passos,
você já vai conseguir ter uma visão muito ampla da situação do teu cliente, porque você já conseguiu entender, tá? Então, essa é a base de informações que o INSS tem. Então, se o meu cliente hoje fosse pedisse essa aposentadoria, esse período ia ser considerado como um salário mínimo, porque não tem salário, aqui o salário está errado, vai ter uma redução, aqui ele perderia 3 meses de contribuição, e às vezes, sem esses 3 meses, inclusive, ele nem se aposentaria. Né? Já vi casos na prática assim. E a partir dessa análise completa que você começa a construção do planejamento previdenciário. Sempre o primeiro documento é o CNIS. Passado o CNIS, se analisa o restante da documentação para que você possa começar a criar o cenário, entender, né? Não é nem criar, entender o cenário atual e a partir do cenário atual projetar o cenário futuro do teu cliente no planejamento. Trago aqui também um ponto com relação aos indicadores. E bem, pessoal, indicadores é algo que, né, na prática, geralmente eles aparecem, né? Até vou compartilhar um caso aqui com vocês. Mas os indicadores, o fato de ter um indicador não significa que sempre existe um problema, tá? A própria portaria 990 do INSS, que veio agora com a nossa nova instrução normativa, ela traz uma divisão entre os indicadores, né? Então, os indicadores, eles podem ser uma pendência, um alerta ou um acerto já efetuado. Então, assim, claro, quando a gente está diante de um indicador que é uma pendência, primeiro você já tem, né, ali um argumento para demonstrar para o teu cliente que ele realmente precisa se planejar, ele precisa corrigir isso para que ele não seja prejudicado. E o alerta pode ser que ele precise fazer algo, né? Não significa necessariamente que ele vai ter que fazer uma retificação, mas pode ser. A pendência é o que mais nos traz ali uma preocupação, digamos assim. Mas mesmo pendência, tá? Não é sempre que você precisa resolver isso. E eu vou mostrar em um caso real. Por quê? Quando a gente fala especificamente recolhimento abaixo do mínimo, né? Vamos trazer aqui este indicador. Como a gente sabe, contribuições abaixo do mínimo não são consideradas antes da reforma, no caso do facultativo e do contribuinte individual. Pós-reforma, todos os segurados que tenham recolhimentos abaixo do mínimo não terão seus salários considerados. Então, em um primeiro momento, quando a gente olha esse indicador, fala assim, nossa, tem que complementar, tem que regularizar, vamos ajustar, vamos pedir guia de complementação, vamos pagar. Só que no fim das contas, não são em todos os casos que isso é necessário, tá? Então, eu vou aqui mostrar para vocês, eu estou com a ferramenta de análise de CNIS aberto, de um caso que eu analisei esta semana, então é fresquíssimo. E olha só, esse meu cliente, ele tinha, né, alguns indicadores, então ele tinha acerto de vínculos deferido, que aqui a gente está falando de um acerto já confirmado, né? Ele tinha esse IREM Independ, que é um indicador genérico, né? Tem dado o que falar entre os previdenciaristas, porque é um novo indicador que tem aparecido no CNIS, só que, na verdade, ele só está indicando de forma genérica que existe uma pendência, né? Ele não nos diz muita coisa. Remuneração posterior ao término do vínculo, um indicador de jornada diferenciada e esse PSC-MEN-SM-EC 103, que é o novo contribuição abaixo do mínimo, né? Trago ali o PREC menor mínimo, é o que vai aparecer até a competência de outubro de 2019. A partir de novembro de 2019, data de entrada em vigor da reforma da Previdência, passou a ser este indicador, que é o indicador que demonstra que o valor do salário de contribuição ele está abaixo de um salário mínimo. Então, se a gente olha só assim os indicadores, fala, não, ele tem 2 ocorrências, tem 2 meses de contribuição pós-reforma, né? Eu já sei que isso aqui é pós-reforma e que estão abaixo do salário mínimo. Ah, então, cliente, né? José, você vai ter que complementar esses 2 meses. Mas não. Por quê? Porque isso demanda uma análise prática. Então, depois de analisada aqui a situação, então eu fiz essa análise prévia, eu já identifiquei aqui, né, os tipos de períodos que meu cliente teve,
As oportunidades, né? Quando a gente fala oportunidades, é porque demanda um serviço, demanda um ajuste. Então, períodos sem data fim, períodos com indicadores. Ao todo, esse segurado já completou o tempo mínimo para se aposentar, né? Hoje ele já tem o direito de se aposentar. Então, a gente fez um planejamento previdenciário para ver se valeria a pena ele se aposentar hoje ou esperar um pouquinho mais para ter uma regra mais vantajosa. E no fim das contas, é mais vantajoso para ele se aposentar hoje e ele não precisaria complementar essas duas contribuições. Então, percebo, o indicador, ele nos traz um alerta de que existem pendências que podem ser corrigidas, que talvez precisem ser corrigidas, mas nem sempre isso será necessário. Nesse caso mesmo do José, ele não precisa complementar esses dois salários, inclusive é melhor que ele não complemente. Por quê? Porque se ele complementar, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo para o período básico de cálculo dele, que são os salários considerados para a gente calcular a média, 2 meses de um salário mínimo. E isso tende a fazer o quê? Tende a trazer uma pequena redução, por menor que seja, mas traz uma redução. Então, por que eu vou orientar para o meu cliente que ele faça uma complementação se no fim das contas aquilo vai reduzir o benefício? Não há benefício algum para ele fazer essa regularização, digamos assim. Mas como que eu sei, né? Como que eu sei que não precisa? Fazendo o planejamento, analisando o caso dele, né? Fazendo ali as projeções. Então, percebam que com essa análise do CNIS, né? Com essa análise inicial, vamos entender o que são os indicadores, vamos verificar o que a gente tem de período sem data de saída, salários também. Vamos ver o que a gente tem de salários que possam estar abaixo de um salário mínimo, ou então salários que podem haver uma divergência, e a partir disso é que eu consigo construir um planejamento adequado e identificar de fato qual é o melhor benefício, tá? Então, indicadores. Nós temos os indicadores de pendências, os indicadores de alerta, né? Que é o caso que indica que pode ou não ser demandada uma ação pelo INSS. É o caso do indicador IEAAN, né? Esse é um indicador que traz ali um alerta de que possivelmente houve uma atividade especial. Atividade especial pode dar direito a um cômputo diferenciado, a um ganho de tempo de contribuição, né? Em razão ali dos fatores de conversão que são possíveis até a data da reforma. Mas só o fato de ter esse indicador já significa que eu posso contar, né? Eu posso, no planejamento, contar que é uma atividade especial? Não. Porque única e exclusivamente, esse indicador, ele não é prova suficiente. E aí, mais uma vez, eu vi no CNIS do meu cliente que existe esse indicador. O que eu já sei? Que ele vai ter que solicitar uma documentação, um PPP, um laudo, ou eventualmente ali, se foi um período que ele exerceu uma função, né, passível de enquadramento por categoria profissional, enfim. Mas eu já sei que alguma coisa eu vou ter que fazer. Mesma coisa é o indicador de recolhimento pelo plano simplificado. Ele é um alerta. Por que ele é um alerta? Porque recolhimentos pelo plano simplificado vão ser válidos para aposentadoria por idade. Para aposentadoria por tempo de contribuição, eles só serão válidos se eu fizer a complementação de alíquota, né? Para entrar ali no plano normal de 20%. Inclusive, o CJ tem uma ferramenta para cálculo dessas complementações. Muito bom e uso no meu dia a dia, assim, na prática, para trazer ali para o segurado, né? E isso tem que ser considerado no planejamento também, né? Porque às vezes, imagine, um cliente pagou 5 anos com 5%, 5% não, com 11%. 5 anos com 11%. Só que, se ele tivesse pago com 20%, hoje ele poderia se aposentar por tempo de contribuição. Se ele não complementar, daqui a 3 anos, ele se aposenta por idade, onde ele, né, não precisa fazer complementação. Qual dos cenários é mais vantajoso? Porque um deles, ele se aposenta agora, só que o investimento dele é essa complementação.
o outro cenário, ele não tem que complementar, mas ele deixa de receber essa aposentadoria durante todos esses meses de espera. E a partir disso, a gente consegue encontrar qual é o melhor benefício, tá? Então, indicadores de alerta e o indicador de acerto já efetuado, que são, inclusive, esses indicadores que vão aparecer depois que você fizer o planejamento do teu cliente, fizer um pedido de acerto de CNIS, né, atualização de vínculos e remunerações, e aí o CNIS estiver redondinho, vão aparecer estes novos indicadores. E por fim, o que eu queria trazer para vocês é com relação à precificação do planejamento previdenciário. Então, o CNIS, tenham ele como ferramenta para 2 momentos. Primeiro, para uma análise prévia da situação do cliente que vocês estão recebendo. Por quê? Analisando o CNIS, você vai conseguir identificar qual é o nível de complexidade daquele planejamento. Ah, então qual que é a idade, né? Eu trago idade porque o CNIS traz a data de nascimento. Então, é um segurado muito jovem, né? É um segurado muito jovem que ele trabalhou pouco, ou não, ou ele é um segurado já de idade avançada, mas que ele tem pouca contribuição. Se esse for o caso, eu já sei que ele vai se aposentar por idade. Então, significa que é um planejamento previdenciário de menor complexidade, porque eu estou adstrita a uma regra de aposentadoria por idade. Além disso, quantos indicadores que existem, né? Qual é o tamanho desse CNIS? Quantos vínculos precisam ser analisados? Porque os indicadores, qual é a principal questão? É que alguns vão demandar uma comprovação, alguns serão pendência, né? E aí a gente não pode já contar que tudo está resolvido, porque às vezes o cliente vai ter uma pendência de remuneração extemporânea e ele não vai ter como comprovar aquela remuneração. Então, no fim das contas, ele não vai poder contar com aquela remuneração, com aquele período na sua aposentadoria. E aí, se eu planejo sem ter meios de comprovar algo que precisa ser comprovado, eu estou entregando um planejamento falho, né? Porque eu não me atentei a isso. Então, verificar qual é a idade, né? Quanto tempo ali aproximado tem, quantos indicadores tem nesse CNIS que eu estou analisando e qual o grau de dificuldade para projeção dos cenários possíveis. Porque quando a gente fala de planejamento previdenciário, nós estamos projetando, né? Nós estamos projetando o futuro do nosso cliente, trazendo ali literalmente os passos que ele vai ter que seguir para conseguir ter o melhor benefício possível.